Olá pessoal, sou o professor Márcio, nós vamos para a aula de número 30, essa aula é a última aula que nós temos para gravar do segundo ano, as demais aulas estão disponíveis lá na plataforma Eduque, que depois de passadas na TV elas vão para o YouTube, tá? Então depois você pode assistir todas as aulas lá, desse conteúdo, dessa série, e pegar o estudo completo aí para você. Tem as aulas que eu gravei foram a partir das 17, tentei trazer aí vários contextos, várias curiosidades para agregar não só ao aluno do ensino médio, mas também a pessoa que busca assistir esse vídeo aí para aprender. Então vamos lá para a última aula, aula número 30. Lentes e sua aplicabilidade. É essencial, pessoal, que vocês saibam que a aplicabilidade dessa aula, do estudo das lentes, está lá na aula 29, onde eu falei lá dos defeitos da visão e do telescópio, né? Então a aplicação basicamente funciona lá na aula 29. Peço que vocês assistam depois, tá? Então vamos lá. Definição de lente, pessoal. Pessoal, uma lente é um objeto que ocorre a refração da luz, ou seja, a luz vai vir, vai passar dentro do objeto. Inclusive essas duas imagens aí eu peguei lá da aula 29. E quando ocorre ali a passagem da luz de um meio para o outro, ocorre a mudança ali do comprimento de onda e na velocidade, mas não na frequência. Isso aí eu repeti na aula 17, repeti na aula 29. Né? Isso aí é o conceito de lente, tá, pessoal? Uma superfície onde ocorre a refração da luz. E aí tem dois objetos ali que eu coloquei refratando, tá? 28 e também a aula 23. Na aula 23 lá tem uma série de conceitos físicos que não dá para adicionar mais nessa aula, que são os processos ali os conceitos ópticos que estão lá, por exemplo, a formação da luz, o caminho que ela percorre. Coloquei ali, ó, não a frequência, porque a frequência está intimamente ligada à cor que você enxerga, inclusive o comprimento de onda. Então, se mudasse a frequência ali, poderia mudar, se você colocasse uma lente, poderia enxergar uma cor de outra cor por causa dos óculos, né? Então, para que não ocorra isso, a refração, você vai ver isso melhor lá na aula 28, que ela não altera a frequência da onda. No caso ali eu coloquei a parte visível, né, que nós chamamos de cor visível do espectro. Tá? Inclusive ali no título da tabelinha. Vamos lá. Saiu o exemplo de lente, tá, pessoal? Coloquei ali, ó, a mesma figura, ó. A refração ali, só que ali é a água e ali no vidro. Ó. Você está vendo ali que está ocorrendo ali uma distorção na imagem que forma após o meio, né? Inclusive, nós tivemos uma aula aí sobre defeitos da visão, é possível até saber qual é a lente que aquela pessoa está usando. Aquela pessoa ali é míope, inclusive, né? Está usando uma lente ali divergente para que ela convirja ali certinho na córnea. Vamos lá. Os materiais são feitos as lentes, né? Basicamente é o vidro. Pode ser também o plástico, desde que bem polido, né? Essas lentes, inclusive, são mais caras, tá? É um tipo de plástico específico. E você só precisa ter dois requisitos. O material tem que ser transparente e tem que ser esférico, tá, pessoal? Então, o plano não daria certo, porque aí não, como o nosso olho já é esférico e a lente tem que ser convergente ou divergente, então tem que ser esférica, tá? Recomendação que você assista, pelo amor de Deus, a aula 29, ou 26, tá? Na aula 26 tem a aula lá dos espelhos côncavos e convexos, que aqui nós vamos falar de lentes côncavos e convexos também, só que de uma forma adaptada, tá? Então assista a aula 26 que está lá no YouTube depois, é essencial para você entender aqui a nomenclatura das lentes. Eu vou colocar aqui o nome das lentes e vamos falar um pouquinho sobre elas. Então essas aqui são os tipos de lentes que nós temos, tá? Que são regulares, né? Só uma observação aqui, pessoal, na aula 26... você vai ouvir muito falar aqui, ó, do espelho côncavo e do espelho convexo. Como a lente, ela tem uma parte aí de uma calota esférica, então por isso que os nomes aqui estão plano côncavo, convexo, entendeu? Lá na aula 26 você vai ver que quando reflete por aqui, ó, o raio incide e reflete por aqui, como é a parte de fora, é convexo, como exoesqueleto, é o esqueleto de fora. Então, isso aqui, como tem dois lados convexos, então, essa aqui é uma lente biconvexa. E aqui plano convexa, e aqui os dois lados aqui, ó, esse lado aqui recebe, é uma concavidade, e esse lado aqui é convexo. Inclusive, na aula 29, nós vimos lá que o telescópio refrator, ele tem uma lente biconvexa e uma plano côncava, uma encaixada na outra para tentar corrigir o quê? A aberração cromática, né?
Eu mostrei lá, inclusive, como é que é a imagem de uma aberração cromática. Então, esses aqui são as classificações da lente. As convergentes, se convergem os raios para um único ponto, igual está aqui, e as lentes divergentes. Inclusive, na aula 29 lá, eu mostrei qual é a lente adequada a cada tipo de doença da visão. Então, de convergente vai convergir em um ponto só, divergente vai divergir aqui em outros pontos. Então, a referência aí que você assista a aula 29 para ver a aplicabilidade dessas lentes, principalmente no olho humano e o telescópio, tá? O microscópio não deu, porque o nosso tempo já é curto. A aplicabilidade fundamental é aumento e redução da imagem dos objetos. Essa é a principal aplicabilidade, né? Tanto o telescópio ele amplia o suficiente para a gente conseguir enxergar razoavelmente o que está muito longe, né? Enquanto alguns marinheiros, piratas apontavam, por exemplo, o telescópio lá para saber se o objeto estava perto ou longe, Galileu teve a ideia de apontar aí para o céu e aí fez uma revolução na ciência através do estudo da lente. Ele começou com lente, né? Fez aí a luneta, os primeiros desenhos. Inclusive assista lá a aula 29, vamos lá. Isso aqui, pessoal, tem umas equações para saber o tanto que vai aumentar ou vai diminuir, né? A distância focal, onde está o objeto, onde está a imagem. Isso aqui seria uma aula só disso, né? Mas infelizmente, em virtude do tempo, nós não vamos abordar, tá? Mas eu coloquei pelo menos aqui para você saber que existe o tanto que vai aumentar e o tanto que vai diminuir os objetos através das lentes, tá? Vamos fazer aqui um processo, ó. Inclusive esse processo bem parecido lá na aula 26, só que agora aqui é uma lente. Foco daqui, o olhinho, aqui o objeto, né? Então vamos lá. O raio que incide paralelo, conceitos que eu abordei lá na aula 26, vai passar pelo foco. Só que como aqui é uma lente, ele vai passar aqui refratando, não vai refletir porque não é um espelho, ó. Então, passou pelo foco. Aí eu preciso de outro raio, né? E aí, como vai ocorrer o prolongamento, porque essa imagem vai formar do lado de cá, eu prolonguei aqui só para você ver que seria um raio passando pelo foco, tá? O outro raio que vai incidir aqui no centro de curvatura, ele vai refletir sobre ele mesmo, só que ele vai refratar, porque não é um espelho, né? É uma lente, e aí eu vou ampliar ele ramificando para cá, ó. E aí cruzou bem aqui, ó, ou seja, a cabecinha da formiga vai formar uma imagem bem aqui, ó. Como formou com prolongamento dos raios, essa imagem é classificada como virtual. E aí, ó, ocorreu uma ampliação do objeto, formando uma imagem aqui, que nós podemos inclusive classificar como imagem direita, porque não está de cabeça para baixo, é uma imagem virtual, porque formou com prolongamento dos raios, e maior do que o objeto. Essa lente que eu fiz aqui, pessoal, é a lente da lupa. E aí, ó, a classificação que eu disse aqui, a lente da lupa é uma lente dessa, ó. Essa lente aqui é a lente que nós vimos lá, a lente biconvexa. E aí a lente da lupa, tá aí. Vamos lá. As aplicabilidades, pessoal, o óculos é a principal, né, para corrigir a visão aí. Assista a aula 29. O microscópio não deu para a gente falar lá na aula 29, mas pesquise aí, né? Eu tenho certeza que você vai se interessar bastante aqui. Projetor também, pessoal, tem um monte de lentezinha aqui para projetar a imagem que sai daqui bem pequenininha para ficar grande lá na tela. Tem inclusive como ajustar o foco dessa imagem aqui nesse espelhinho. O telescópio, essa imagem aqui, eu inclusive é a mesma do telescópio lá que eu usei na aula 29, né? Inclusive assista lá as referências, se você quiser comprar o seu primeiro telescópio, os tipos de classificação que eu coloquei lá, inclusive o preço, né? Também tem o binóculo, né? Eu comecei com esse daqui, ó. Quando eu gostava de observar o céu, eu comecei com o binóculo, depois fui para esse daqui. Sugestão de experimento. Isso aqui é bem legal, pessoal. Isso aqui é do Manual do Mundo. Eu acho que o Manual do Mundo foi campeão de todas as referências que eu trouxe aqui. Tá virando basicamente um canal de física lá. Tem muita coisa de física lá. De eletromagnetismo, de magnetismo, de física, de biologia. Tem muita coisa lá. Então ele faz aqui um microscópio caseiro, ó. Ele faz um microscópio caseiro com esses materiais aqui, uma seringa e um laser. E aí ele faz o quê? Ele pega a água suja, né, para ver o que tem dentro dessa gotinha, que é o microscópio, coloca aqui no meio entre dois copos. Isso aqui é um print lá dele fazendo o vídeo, ó. Eu printei lá, né, coloquei aqui para você saber mais ou menos como é. E ele colocou aqui como apoio 2 copinhos, só para segurar. Tá vendo aqui uma gotinha que tá no cai ou não cai, né? E aí ele passa o laser bem aqui nela, ó. No momento que ele passa o laser bem aqui nela, vai projetar uma imagem lá na parede e é possível, essa imagem vai estar ampliada, e é possível ver o que está dentro da gotinha. Dessa forma aqui, ó.
Então você fez aí um microscópio caseiro, projetado na parede ainda, né? Então acesse lá o Manual do Mundo aqui, ó, microscópio caseiro com laser, experiência de física e biologia, né? Isso aqui é interessante fazer até na sala de aula, né? Só tem os alunos... Essa água aqui é água da rua, pessoal. Essa que projetou isso aqui, os alunos ficam... Mas isso aqui é água da rua. Essa água que a gente pega aí, que fica no chão, que a gente pisa em cima. Essa água aqui é contaminada, tem um monte de bactériazinha aqui, ó. Então, o olho humano, ele tem uma lente. Isso aqui a gente viu na aula 29, mas só para explicar que o cristalino forma aqui uma lente, né? Como se fosse a nossa lente aqui. E a imagem forma aqui invertida, né? O nervo óptico que desinverte essa imagem para nós. Tá ali o que eu acabei de falar. Agora vamos fazer um exercíciozinho aqui para terminar, né? Vamos lá. Na formação de imagem, na retina da visão humana, que a imagem forma lá, tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, o cristalino funciona como uma lente cristalina aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui já dá para ver o que é o cristalino, ó. Inclusive, sem querer, eu dei resposta para vocês aqui, ó. A lente biconvexa, tá, pessoal? A gente fez o aumento dessa lente aqui, ela converge os raios aqui, ó, e depois você forma uma imagem aqui invertida. Então, aqui a lente convergente formando imagens reais, desculpa, forma uma imagem real, é real mesmo, tá? Só que invertida, tá? E ela é menor, o nosso nervo óptico desinverte aqui. Sem querer, eu adiantei a resposta aí para vocês. Depois, se eu não tivesse voltado aqui, eu ia explicar tudo. Mas como eu voltei aqui e a aula, vamos supor que está ao vivo aí, vamos prosseguir dessa forma, tá? Então, nosso gabarito aí é a letra A. Essa aí, pessoal, eu vou deixar com vocês uma sugestão de vídeo. O cara faz uma lente com um pedaço de gelo, tá, pessoal? Isso aí. E com esse gelo ele faz o fogo. Então é interessante, né? Porque ele está fabricando fogo com gelo. Pode parecer aí meio... Isso aí eu gravei também do YouTube, tá, pessoal? Tá ali o nome do aplicativozinho que eu usei para gravar a tela. Mas esse vídeo é direto do YouTube. Você pode acessar lá com esse título ali, ó. Como fazer fogo com gelo. Então ele pega uma pedrinha de gelo, quebra ela todinha, forma uma lente lá de uma lupa, que é a biconvexa. E aí coloca no sol e essa lente converge todos os raios em um único ponto e ele faz ali o fogo, né, ao vivo lá. Você pode assistir aí depois, tá? Então, sugestão de vídeo é essa daí. Então, com isso, pessoal, nós terminamos as nossas aulas. Assista às demais aulas, compartilhe aí o conhecimento com seus colegas e bons estudos para você. E com isso finalizamos o nosso conteúdo do segundo ano de Física. Então, até mais.